Queria, nesta manhã, que voltássemos os olhos para o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Eu queria pensar com os irmãos nesta manhã sobre o ministério de Jesus. Quem estava aqui domingo passado à noite, em que nós tratamos sobre a realidade de que tudo pertence ao Senhor, nós somos apenas mordomos, e nós levamos à igreja a reflexão de como nós estamos administrando o nosso tempo, a nossa vida. E nada mais oportuno do que olharmos para a vida de Jesus. Jesus tinha um ministério, Jesus tinha uma vida, uma dinâmica de vida. E qual era essa dinâmica, pastor? Olha para o versículo 35 a 38. Mateus capítulo 9, do verso 35 ao verso 38, nos diz a palavra: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia, amém. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Queremos aprender, queremos aplicar, queremos viver a tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ensine, testifique com as nossas vidas aqui nesta manhã, Pai. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Assim oro, assim já te agradeço. Aleluia, amém, Senhor. Querido, continua com sua Bíblia aberta. Nós iremos extrair as ideias, os pontos do texto em que acabamos de ler. É interessante, irmãos, todas as vezes que eu estudo a vida de Jesus, eu percebo que o ministério de Jesus foi extremamente dinâmico. Jesus não tinha um ministério estático, ele era dinâmico. Nós que acabamos há pouco tempo, e nós fizemos a exposição do Sermão do Monte, você percebe, se você volta um pouquinho aí, por gentileza, querido, no final do capítulo 7 de Mateus, que é justamente o final do Sermão do Monte, Cristo termina o Sermão do Monte. Cristo termina de trazer à igreja o ensinamento, e aí de maneira muito prática, muito dinâmica, Jesus, ele começa a curar. Ele cura leproso, ele cura o criado de um centurião, ele cura a sogra de Pedro. Diz a palavra que muitas outras curas Cristo realiza. Ele põe os seus discípulos à prova. Jesus acalma uma tempestade, lá no capítulo 8, Jesus cura 2 endemoniados, gadarenos. Percebem, irmãos, Jesus cura um paralítico em Cafarnaum, Jesus vocaciona Mateus, Jesus come com pecadores, enfim, Jesus tem um ministério extremamente dinâmico. Jesus cura uma mulher enferma, Jesus cura e ressuscita a filha de Jairo, Jesus cura 2 cegos. Percebam, em todos os momentos, em todas as regiões, em todas as localidades, Jesus nos apresenta um ministério extremamente dinâmico. A vida cristã é uma vida dinâmica, irmãos. Eis a razão pela qual nós levamos à igreja domingo passado à noite a seguinte reflexão: como é que eu estou usando o meu tempo, a minha vida, o meu chamado do Senhor? Olhando para o nosso maior exemplo, que é Cristo, nós percebemos esse dinamismo. Jesus, que é o nosso maior exemplo, Jesus tem essa dinâmica de vida. E é interessante, irmãos, que ele, de maneira muito prática, ele nos apresenta princípios que precisam ser observados, irmãos. Percebem? Jesus é aquele que, de maneira muito prática, vive esses princípios. E eu lhes convido nesta manhã, de maneira muito pontual, a olharmos justamente para esses princípios que são estabelecidos pelo próprio Cristo. Irmãos, todo princípio e toda conduta cristã, ela é estabelecida pelo Senhor, pela palavra. Não é invenção humana, não é fruto
de ideias humanas. É Cristo que determina qual deve ser o princípio e a conduta de todo cristão. Lembrem-se, nós somos discípulos de Cristo. Nós imitamos a Cristo. Nós estamos alinhados com Cristo nessa dinâmica de vida. E quando nós olhamos para Cristo, nós iremos perceber os princípios expostos, explícitos nos versículos que nós acabamos de ler. Primeiro princípio que eu lhe convido a olhar encontra-se na parte A do versículo 35. Qual é o primeiro princípio, irmãos? Jesus sempre esteve ativamente envolvido com o trabalho do Pai em todo lugar. Repito, Jesus sempre esteve comprometido com o trabalho do Pai. Olha comigo o verso A, a parte A do versículo 35 nos diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para a realidade contextual aqui dessas palavras. Poucas palavras, mas extremamente reveladoras. Eu estou falando aqui da Galileia. O ministério de Jesus começa na Galileia. O que era a Galileia, pastor? A Galileia era uma região extremamente heterodoxa, ou seja, habitada por judeus e não judeus, uma região de crenças misturadas. Ou seja, o ambiente em que Jesus começa o seu ministério é um ambiente extremamente desafiador. E aí, isso me leva a pensar, irmãos, que o nosso comprometimento com disseminar da Escritura, da palavra, não pode ser um comprometimento condicionado à ambiência, ao ambiente, à receptividade das pessoas. Eu preciso ser comprometido com o reino, ser comprometido com o Pai, independentemente do ambiente e daqueles que nos esperam. Jesus era alguém extremamente comprometido com o reino. Lembrem-se, é na Galileia que nós temos aqui uma região impura para o judaísmo ortodoxo. E Jesus começa o seu ministério justamente na Galileia. Vejam, irmãos, isso me chama a atenção. É que nós precisamos ter a sabedoria do Espírito, que o mundo que recepciona esta palavra é um mundo impuro, não receptivo para as Escrituras. E aí, para mim já é uma reflexão extremamente importantíssima. É que às vezes nós queremos que o mundo seja receptivo à palavra do Senhor. Eu quero lhe dizer nesta manhã que jamais este mundo será receptivo à pregação da palavra. O meu comprometimento, o seu comprometimento é com o reino, é com o Pai, independentemente daqueles que irão recepcionar a palavra. Amém, meu irmão? Jesus era alguém comprometido com o Pai. É interessante, ao estudar sobre o contexto ali da Galileia, se você pega as falas dos judeus ortodoxos, judeus do primeiro século, a Galileia era tida como uma região imperfeita, impura, não merecedora. Eu quero lhe dizer que foi para pessoas assim que Jesus veio, para pessoas não merecedoras, como eu e como você. E graças a Deus que Ele veio, aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Graça, favor de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, querido irmão, que o comprometimento, o primeiro princípio a ser observado aqui nesta manhã, é um comprometimento com o trabalho como um todo. Se você olhar para o texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Vamos pensar comigo, centros urbanos, semi-urbanos, rurais. Porque Jesus tinha consciência do que Ele mesmo disse: a minha vontade é a vontade do Pai. A comida diária de Jesus era a vontade do Pai. Isso está intimamente ligado com aquilo que nós conversamos domingo passado à noite. Eu sou mordomo daquilo que pertence ao Senhor.
Eu preciso ter no meu coração essa disposição, irmãos, de pregar, de anunciar, de percorrer. O texto diz, ele percorria todas as cidades e povoados. Ele não escolhia a dedo. Ele não procurava pessoas amistosas, receptivas. Ele pregava. Ele tinha um compromisso, irmãos, de anunciar, de percorrer, de pregar o evangelho. Eu quero lhe dizer nesta manhã que para esta missão nós jamais teremos aposentados do evangelho. Aleluia. Você pode se aposentar do seu trabalho secular. Você continua no trabalho do reino. Aleluia. Não tem aposentado para o evangelho. A primeira verdade que o texto me ensina a parte A é que Cristo, que é o meu maior exemplo, ele era comprometido com a agenda do Pai. E nesse comprometimento, irmãos, não existem espectadores, existem trabalhadores da seara. Eu e você somos trabalhadores nessa seara. Aleluia. Nós não somos espectadores. Lembrem-se, quem estava aqui domingo à noite passado, tem tudo a ver com a palavra de domingo passado, tudo a ver, é uma continuação, irmãos, parte 2, nesta série aí a parte 2, episódio 2 para o teu coração. Primeira verdade, Jesus era comprometido ativamente com o trabalho do reino. Mas há um segundo princípio, irmãos, e esse segundo princípio, eu posso vê-lo na parte B do versículo 35, vai comigo, a parte B do versículo 35 nos diz o seguinte: o que é que ele fazia nos povoados? Diz a palavra: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e de enfermidades. Aleluia. Sabe qual é o segundo princípio, irmãos? É que Jesus aproveitou todas as oportunidades e todas as situações para proclamar o evangelho do reino de Deus. Aleluia. Ele era comprometido com o reino e ele aproveitou todas as oportunidades. Se você observar os verbos usados aqui, ensinar, pregar e curar, se você estuda esses verbos no grego, você vai perceber que os verbos estão no particípio presente, que traz a realidade constante e contínua desses atos. Não eram atos pontuais. Ele fez isso e deixou de fazer. Ele curou alguém ali e deixou de fazer. Ele pregou em uma sinagoga e não fez isso, quem sabe, em uma aldeia. Não, a ideia do verbo no particípio presente traz a ideia de uma continuidade. Ele sempre fez isso, estando na sinagoga, estando na casa de alguém, estando entre pecadores, estando entre os escribas e fariseus. Ele sempre pregou, ele sempre ensinou, ele sempre curou, porque o evangelho traz à vida do homem benefícios espirituais. Aleluia. Me chama a atenção, irmãos, esse segundo princípio, porque Jesus aproveitou as oportunidades. Isso é um ensino para mim. Se você estudar a vida de Jesus, Jesus sempre foi uma pessoa sociável. Ele esteve nas festas sociais. Lembram do primeiro milagre de Jesus? Em que lugar aconteceu? Casamento, festa social. Jesus esteve em casamentos, banquetes, festas religiosas, Páscoa, tabernáculo, dedicação do templo. Jesus usou barcos, casas, montes, praias, lugares religiosos e até cemitérios para pregar o evangelho. Glória a Deus por isso, irmãos. Jesus sempre aproveitou as oportunidades. Percebe? Isso para mim é como uma flecha no coração. Às vezes nós pisamos em ovos em alguns lugares. Eu vou ficar aqui, se me chamarem, vou ficar aqui quietinho. Prega, irmão. Anuncia. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Esse mundo jaz no maligno. Nós somos sal e luz deste mundo. Aleluia. O segundo princípio aqui é do anúncio. É o que eu disse ontem para a equipe do Acampa Kids aqui. É o que nós chamamos de querigma. Que é o que? A proclamação. Jesus sempre foi comprometido com um querigma. Jesus foi alguém extremamente comprometido com isso.
E se você olhar para o texto traz aqui uma subdivisão da segunda divisão. Ele ensinou nas sinagogas, ele pregou o evangelho e ele curou enfermidades. Vamos rapidamente pensar sobre isso. Ensinou como mestre. Jesus era o mestre dos mestres, mestre por excelência. Quando Jesus sentou no monte, a ideia aqui é a ideia de cátedra, de ensinar para sentar para ensinar. Quem é mais antigo é do tempo em que faculdade trazia esta conotação de cátedra. Todo professor, todo mestre que se prezava antigamente, quer lhe dizer que eu não sou desse tempo, irmãos, mas eu sei que tem muitos que estão aqui que são desse tempo, e graças a Deus por isso, porque Deus tem preservado a sua vida, aleluia. Você passou por uma pandemia, você está aqui, é bênção de Deus, agradeça por isso, mas não negue sua origem. Você passou por isso, em que o professor da universidade, ele sentava para ensinar. A ideia de sentar é a ideia de cátedra, de mestre. Os mestres sentavam para ensinar. Jesus sentou várias vezes para dizer: eu sou mestre, eu ensino, eu prego, eu estou catequizando vocês. Eu quero que você entenda, Jesus ensinou, Jesus pregou. Jesus era um pregador. Nós temos muitos pregadores renomados, destacados. Se você pega a história, quantos pregadores? Quarta-feira passada eu citei aqui um grande pregador, tão pouco conhecido, britânico, que formado em medicina, que foi chamado por Deus para ser um missionário em terras africanas. Ele deixou a família, deixou a profissão, deixou tudo, disse: Deus, eis-me aqui. David Livingstone. E ele foi um dos maiores pregadores das regiões africanas. Ele pregou o evangelho com autoridade, com desprendimento. Grande pregador, homem de Deus. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Tantos outros. Nós temos tantos homens de Deus. Nós temos nosso querido e amado Hernandes Dias Lopes, homem de Deus. Eu dizia antes do culto para alguns presbíteros, ele recebeu um dom de Deus, irmãos, de ser um proclamador de todas as nações. Deus abençoou este homem. Devemos orar por ele em nome do Senhor, para que Deus o livre do mal, para que ele continue pregando o evangelho com autoridade. Tantos outros, irmãos, preguem para que Deus abençoe seus líderes em nome do Senhor Deus, para que Deus os livre de todo mal em nome do Senhor. Foi chamado por Deus. Jesus era o pregador dos pregadores, mas Jesus também curou doenças e enfermidades. Me chama a atenção, irmãos, que o texto irá dizer, no finalzinho do verso 35, que foi toda sorte de doenças. Alguns comentaristas pensam, e eu também subscrevo, eu também entendo isso como legítimo aqui na interpretação dessa expressão. Toda sorte de doença, nós também podemos abarcar aqui, inserir aqui as doenças psicossomáticas, emocionais. Quer lhe dizer que Deus é poderoso para curar em nome do Senhor. O evangelho traz cura. Pessoas enfermas, creio nisso. Deus cura, Deus preserva, Deus livra. Diga o grupo que veio de Israel, quantos livramentos, né, irmãos? Graças a Deus. Deus cuida, Deus livra, irmãos. Deus muda a situação, Deus muda a sorte do homem. Deus, de maneira poderosa, traz a manifestação da sua graça, toda sorte de enfermidade. Eu creio, irmãos, que se Deus quiser, nesta manhã, eu não preciso de espetáculo, eu não preciso de entretenimento, eu não preciso convidar ninguém aqui à frente, porque a palavra de Deus não está condicionada aos movimentos humanos. Se Deus quiser curar agora, Ele cura, porque Ele é Deus. A Bíblia não precisa de movimentos humanos. Vamos chamar aqui para frente. Hoje é o dia da cura. O dia da cura é todo dia, quando Deus quer. Porque Deus é que tem poder, irmãos. Deus não está submetido às palavras humanas. Nós somos servos. E quando eu penso que Paulo disse assim: Deus, livra-me do espinho da carne. Sabe o que Deus disse a Paulo? Paulo, fica quieto. É na linguagem de hoje, tá, irmãos? Paulo, fica quieto. A minha graça te basta. Eu vou te aperfeiçoar com a minha graça. Fica tranquilo. É no tempo de Deus, querido, em nome do Senhor. Mas o segundo princípio é o princípio em que devemos aproveitar todas as oportunidades. Há um terceiro princípio, quero caminhar com vocês.
E este terceiro princípio está aqui locado no verso 36. Olhem comigo. E me chama a atenção esse terceiro princípio, que é o princípio estabelecido aqui da compaixão. Jesus teve compaixão da multidão. Olhem comigo. Aliás, vamos ler juntos o verso 36. Toda a igreja. Vendo ele... Jesus viu as multidões. Olha que me chama a atenção, irmãos. Eu não sei se você lê a Bíblia assim. O texto destaca as multidões. E ele vê, porque ele é Deus. Mas ele vê num particular cada pessoa. Glória a Deus por isso. O texto irá dizer que ele viu pessoas exaustas, como ovelhas que não têm pastores. Eu fico a pensar, irmãos, que poder maravilhoso. Nós estamos aqui, quantas igrejas reunidas hoje, dominicalmente, espalhadas no mundo. Vocês lembram de um filme? O filme é Fumaça, tá, irmãos? Mas me permitam falar sobre ele. Eu já vou adiantando que é Fumaça, mas só para vocês terem uma comparação. Aquele filme do Todo-Poderoso. Quem já viu esse filme? Todo-Poderoso. Fumaça. Quem viu sabe o que eu estou dizendo. Mas tem uma hora lá que o cara, o ator, ele pede para ter poder. Ele foi concedido. E tem uma hora, não sei se é no computador ou na mente dele, ele começa a registrar os pedidos, milhões e milhões de pedidos, ele fica louco. Meu Deus do céu, como eu vou atender? Ele começou a dar sim para todo mundo, é sim para todo mundo, virou um caos. Porque nem tudo aquilo que nós pedimos é o melhor para a gente. Eu fico pensando, irmãos, eu sou pastor de uma igreja, um grupo considerável de membros e ovelhas. Eu fico imaginando, se para todo mundo eu falar sim, acabou a igreja, irmãos. Acabou a dinâmica. Eu já disse aqui para a igreja uma vez que o irmão disse assim: pastor, eu gostava quando o tempo era todo amarelo dentro. Mas tem quem gosta de branco também. Se a pessoa, se um líder faz tudo que os outros querem que ele faça, caos. Se a pessoa, se Moisés correspondesse a tudo que o povo estava pedindo, caos. E aquele ator, ele entra em pânico, porque ele não consegue atender e dar atenção a todos os pedidos. Eu quero lhe dizer que Deus é Deus, e Ele olha para a multidão, Ele vê o coletivo, mas Ele conhece as nossas particularidades. Ele sabe qual é a tua dor, Ele sabe que você orou nesse momento, Ele sabe como você chegou na igreja, Ele sabe quais são as nossas angústias, e o princípio estabelecido aqui é o princípio da compaixão perfeita. A nossa compaixão é finita, limitada, tendenciosa. O nosso pêndulo de compaixão pende muitas vezes para os mais próximos, para aqueles que me perseguem. Eu não tenho muita compaixão. Jesus é diferente, Ele olha na mesma medida. Deus é amor, Ele ama na mesma medida, Ele cuida na mesma medida, Ele transforma na mesma medida, porque Ele é Deus e Ele é misericordioso. Aleluia. Que Deus é esse, irmãos? Acabei de cantar com a igreja: me amas, aleluia. Que amor é esse, irmãos? O princípio estabelecido aqui, irmãos, é o princípio da misericórdia, da compaixão. Jesus olha para a multidão, e é o Jesus que diz assim: irmãos, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Essa palavra sobrecarregados é que tem peso além da sua própria força, que não aguenta. Por isso que Deus diz assim: eu não boto um peso maior que a sua força, porque eu estou com vocês, estarei convosco todos os dias, aleluia. Venham sobrecarregados, eu vou estar com vocês, eu vos aliviarei. Olha o que ele diz, olha a mudança: tire o teu jugo, que é teu, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Jesus teve compaixão, olhando para as multidões. Me chama a atenção, irmãos, porque a palavra aqui usada pelo autor, Jesus viu as pessoas aflitas e exaustas. Jesus teve compaixão delas. Eu estava estudando sobre isso, e a figura aqui é a figura da ovelha, no meio de lobos vorazes e sem um pastor à vista.
Por isso que o texto vai dizer o seguinte: ele viu essas ovelhas como ovelhas que não têm pastor. Eu fiquei pensando, eu fiz uma aplicação. É como um ser humano que muitas vezes está ali aflito, angustiado, sem norte, sem prumo, sem rumo. E quantas pessoas que chegaram aqui na igreja com esse espectro, com essa realidade, pessoas que chegaram aqui angustiadas, dilaceradas, aflitas, perturbadas, sem senso de direção. Jesus usa essa figura para dizer o seguinte: as ovelhas sem pastor, sem alguém que direcione, são pessoas sem rumo, sem senso de direção. Cristo olha para essas ovelhas e tem compaixão. Ele as amou primeiro, ele olhou antecipadamente, antes da fundação do mundo, e teve compaixão. Seja Deus louvado para sempre, aleluia. E aí, irmãos, eu fiz um comparativo. A ideia das ovelhas aqui, das ovelhas sem pastor, é para descrever um grupo de pessoas que estão inaptas de fazer algo por si mesmas. Nós somos inaptos para isso. Eu não consigo fazer isso por mim. Eu não consigo dar uma autodireção para a minha vida se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não me direcionar, se o Senhor não derramar compaixão. Quero lhe dizer nesta manhã, em nome do Senhor Deus, o Senhor tem feito isso por nós, aleluia. Ele tem tido compaixão. Mas por fim, queridos, para a gente terminar, dito isso, se o sermão terminasse aqui, diríamos: que bênção, que palavra abençoada. E ela continuará sendo abençoada, irmãos. Mas como é bom perceber que Cristo é aquele comprometido com o Pai, com todas as regiões, em proclamar o Evangelho, em ensinar e em curar. Cristo é alguém que tem compaixão. Mas o texto não termina aí. O texto termina apresentando-nos o último princípio, que é justamente o desafio de alcançar o próximo. Esse desafio foi feito pelo Senhor da igreja, à sua igreja. Deixa eu explicar olhando para o texto. O desafio não é exclusivo de Cristo. Ele trouxe à igreja a responsabilidade de continuidade, de proclamar o Evangelho. Se você olhar comigo, o verso 37, ele diz tudo isso, ele registra tudo isso, ele faz tudo isso, é quando Jesus dirige-se aos seus discípulos. Olha aqui para mim, querido, o compromisso é com o discípulo, e o discípulo tem compromisso com o seu mestre, aleluia. Quem é discípulo, ouça o que o Espírito diz a você nesta manhã, em nome do Senhor. Quem é discípulo sabe do que eu estou falando. Jesus direciona-se aos discípulos. Vocês percebem? Ele olha e tem compaixão da multidão. Há uma questão doutrinária importantíssima aqui, teológica: graça comum. Graça especial é o que a teologia chama para salvação. Graça comum é o sol que nasce para justos e injustos, a chuva que cai sobre justos e injustos. Deus tem compaixão de maneira comum para todo mundo. Ele cura ímpio, gente. Eu creio nisso, amém, meu irmão? Ele abençoa, é promessa dele, ele faz nascer. Mas na hora da proclamação, irmãos, da continuidade, ele olha para discípulo. Olha o texto, vamos ler o texto. Verso 37, aqui uma pastoral de Jesus. Ele diz assim: então se dirigiu a seus discípulos e disse, vamos ler juntos, toda a igreja: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Você entendeu a mensagem? Diga amém. Eu entendi. São poucos trabalhadores. No popular, irmãos, na linguagem de hoje, são poucos dispostos no carregar do piano. São poucos. E Jesus está dizendo isso aqui, irmãos. Eu quero lhe dizer nessa manhã, quero concluir essa palavra dizendo que Deus tem trabalhado de maneira soberana. Deus está agindo para que cada membro desse corpo abençoado que é a igreja, cada membro possa se envolver. Eu quero lhe dizer, eu dizia para um jovem, conversando com ele essa semana, e disse para um casal, conversando com ele ontem: tem trabalho. Graças a Deus, na igreja tem trabalho, aleluia.
Eu quero lhe dizer também nesta manhã: há trabalho suficiente para cada um de nós que somos discípulos, que estamos aqui nesta manhã, em nome do Senhor. Como assim, pastor? Tem trabalho. Quero trabalhar, pastor? Pode me procurar. Procuro conselhos, pastores. Quero trabalhar, né? Pode procurar, gente. Tem trabalho. Tem muito trabalho. Eu só preciso entender que eu sou um trabalhador na seara, na obra. Eu preciso me envolver. Deus não tem chamado aqui espectadores dominicais religiosos. Deus chama trabalhadores. O que é que você entende por trabalhadores, irmãos? Eu entendo gente que tem desprendimento, gente que mesmo ocupada. Jesus chamou pessoas ocupadas, irmãos. Os discípulos: deixem as redes e me sigam. Ah, pastor, mas é um chamado específico. Nós temos chamados específicos também. Nós temos aqui professores que são chamados por Deus para proclamar o reino de Deus lá na escola, na universidade. Nós temos autônomos aqui chamados por Deus. Nós temos médicos, nós temos pessoas que são da área jurídica aqui. Vocês foram chamados por Deus, aleluia. Nós temos pessoas da área de saúde, graças a Deus. Nós fomos chamados pelo Senhor Deus. Eu quero lhe dizer e quero trazer isso ao teu coração, que aqui um rogo, um pedido. Olha para o verso 38 aqui: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O nosso papel enquanto liderança é orar, é clamar. Deus manda, Deus. Clamamos por mais obreiros na obra. Alguém pensa assim: eu não sou chamado, pastor, para missões transculturais. Eu sei que nem todo mundo foi chamado. Nós temos os missionários específicos para lá. Deus manda, Deus levanta. Não somente ao estrangeiro, não somente ao mundo geral, mas Deus chama aos centros urbanos, às zonas semi-urbanas e rurais. Deus chama, Deus levanta, mas eu preciso entender que precisa começar a partir de Jerusalém, aleluia. Amém, meu irmão? Palavra de Deus, coração da gente. Eu preciso observar que Deus se revelou à igreja para usar a igreja, e que esse último princípio seja observado, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A minha oração nesta manhã é que Deus levante novos trabalhadores em nome do Senhor. Gente que está aqui esta manhã, quem sabe gente que está em casa, dizendo assim: o Espírito falou comigo, eu vou procurar a liderança da igreja, quero trabalhar. Mas pastor, eu vejo tanta gente trabalhando. Não falta trabalho não, irmãos. Não falta. Tem escala. Venha-se embora. Venha trabalhar. Tem ministérios. Quer trabalhar, irmão? Amém? Vamos trabalhar. Sabe por quê? Porque o dia se aproxima. O dia se aproxima, irmãos, em que Jesus voltará com poder e glória sobre as nuvens, em nome do Senhor.